Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu amigo. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estou aqui praticamente no centro de Mariana Pimentel. Hoje o tempo parcialmente nublado, né? Temperatura nesse momento em torno aí de uns 15 graus. Estamos aqui numa praça. É um dos pontos turísticos aqui da cidade de Mariana. E eu quero deixar com você uma meditação da palavra de Deus. Está no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 22, que diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Um texto muito interessante, escritores hebreus, que alguns atribuem irmão Paulo, né, o escritor desse livro, outros Silas. Há uma divergência quanto quem escreveu o livro. Importante mesmo para nós é o conteúdo, mas os escritores hebreus, ele entendia bastante sobre o Pentateuco, né? E Deus inspirou ele a escrever essa carta, uma carta chamada Carta Universal. Muitos irmãos estudam esta carta, e o nosso escritor hebreus, ele fala sobre isso. E quase todas as coisas segundo a lei, né? Segundo a lei, segundo o Pentateuco, né, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Neste texto aqui a gente vai ver ali a importância do sacrifício dos animais que apontavam para Cristo, né? A gente vê lá este texto bíblico aqui. Se você voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo número 3, é quando a pessoa de Adão havia transgredido a lei do Senhor. Por que a gente fala sempre sobre Adão? Porque é a raiz, é o tronco, né? Lá surgiu então o pecado, chamado pecado original. A gente vê ali que Adão, quando ele transgrediu a lei do Senhor, em que percebeu que estava nu, ele pegou ali folhas de figueira, cozeu e fez uns avental para ele e para a sua esposa Eva. Só que depois de Deus conversar com Adão e Eva, o Senhor mudou. Você vê que Deus agora, ele matou um animal, e da pele daquele animal ele fez túnica, né? Ele fez roupa para a pessoa de Adão e para a pessoa de Eva. Quando a gente olha a questão do Adão, quando fez aqueles aventais, está falando da justiça própria. Só que a justiça própria, ela não tem poder de salvar ninguém, ela não tem poder de redimir pecado de ninguém, mas sim a justiça divina, a justiça de Deus. E você vê que durante todo o Pentateuco, Deus inspirou Moisés ali, no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando o povo de Israel, após o Senhor ter massacrado os egípcios com aquelas 9 pragas, quando vinha surgir então a 10ª praga, que seria todos os primogênitos do Egito morreriam, o Senhor então orientou a Moisés que reunisse as famílias, os anciões, e que pegasse então ali um animal, segundo a família, o número de pessoas. Eles iam molar aquele animal, ia pegar aquele sangue e o aspergir com isopo nos umbrais das portas das casas, porque o anjo da morte, ele ia cruzar o Egito durante a noite, após a meia-noite. Ele ia cruzar o Egito, e ao cruzar o Egito, aonde não tivesse aquele sangue ali, certamente aquele anjo da morte, o anjo destruidor, ia entrar naquela casa e ia tirar a vida do primogênito daquela casa. A orientação divina, ela era tão severa que até os animais também, das famílias, que não tivesse o sangue nos umbrais da casa, também sofreria. Até os animais, o primogênito dos animais também morreriam. Tudo isso apontava para Cristo, apontava para o Calvário. E o Senhor então orientou a Moisés que, com o passar dos anos, sempre que fosse celebrar a Páscoa do Senhor, eles tinham que imolar um animal. A gente vê a importância disso aí quando a gente chega ali no livro de Josué, no capítulo 2 ali, quando Josué, o Senhor orienta Josué ali para enviar os espias para espiar a cidade de Jericó. E aqueles espias foram ali espiar aquela cidade, e a notícia chegou aos ouvidos do rei daquela cidade. E aquele rei agora, o que ele fez? Ele resolveu então a perseguir aqueles espias.
E a meretriz chamada Raabe, ela conseguiu ocultar eles, esconder eles. E agora, depois aqueles policiais e soldados terem dado uma batida e não ter achado os 2 espias, a Bíblia é interessante que Josué menciona o nome da meretriz da Raabe, mas ele não menciona o nome dos espias. É muito interessante isso aqui, né? E a gente vê ali que tudo aconteceu naquele momento. E agora ela, porque ela viu a forma como Deus havia agido, com a mão forte, com o braço estendido, como havia tirado o povo de Israel do Egito. O Senhor havia ferido o Egito com 10 pragas. O Senhor havia aberto o Mar Vermelho e as pessoas passaram de pé enxuto. Ela sabia da notícia de que o povo de Israel, quando vinha, durante 40 anos, durante o dia, a Bíblia diz que uma nuvem para aplacar o calor do sol e à noite uma coluna de fogo para aquecer as pessoas. Era um frio intenso nas madrugadas frias ali daquele deserto. E Deus então obrava esse grande livramento, só que essa notícia ela tinha chegado até ali a cidade de Jericó. Os habitantes de Jericó estavam perplexos com o que estava acontecendo. Mas a nossa irmã Raabe, ela creu nesse Deus. Ela começou a acreditar no Deus de Israel e saber que o Deus de Israel era um Deus realmente poderoso. O povo de Israel já havia ali destruído Og, rei de Bazã, Sion, rei dos amorreus, e quem se atravessasse na frente, os amalequitas, quem se atravessasse na frente, Deus ia dando vitória para o seu povo. Então esta mulher começou a crer. E aí ela agora conversa com aqueles moços, para que aqueles moços fizessem um estreito juramento a ela, que assim que Deus entregasse a cidade de Jericó na mão do povo de Israel, do povo de Deus, que eles poupariam ela com vida. E eles agora fizeram um juramento, juraram a ela, mas numa condição, de que assim que ele saísse dali, que ela pegasse um fio de escarlate e pendurasse no mesmo local onde eles desceram. Eles desceram pela muralha, né? No mesmo local em que eles desceram, ela tinha que colocar ali aquele fio de escarlate, que quando viesse o exército, o povo de Israel viesse após os muros caírem, após Deus entregar aqueles moradores de Jericó na mão do povo de Deus, a forma deles não destruir elas ao fio da espada seria aquele fio de escarlate que tinha que estar pendurado. Aquilo ali é uma figura de Cristo, é uma figura do sangue vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas tudo isso apontava para o Calvário. Tudo isso apontava para Jesus quando viesse ali naquela cruz, morrer em meu e em seu lugar. Porque o sangue ali, quando a gente observa, quando o Senhor orientou a Moisés que construísse aquele tabernáculo móvel, e que havia ali um dia chamado Dia da Expiação, em que era morto um animal, e era feito muitas vezes o sacrifício pela nação, pelos príncipes, pelas famílias, era feito o sacrifício, então aquele sangue ele era aspergido ali no propiciatório. Só que aquele sangue ele era aspergido ali com uma condição de aplacar a fúria de Deus. Ele não tinha o poder de remover o pecado do homem, mas aplacar a fúria de Deus. Era algo que apontava para a cruz de Cristo. E a gente vê que ali, quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 3, o versículo de número 19, o nosso irmão Lucas, que descreve este livro de Atos, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você vê que agora o sacrifício vicário de Cristo, ele não mais aplaca, mas ele remove. É como que você pega uma lousa, você que já estudou, entende bem desta linguagem, ou que estuda ainda, a professora vai, escreve no quadro, e depois alguém, me lembra do meu tempo de criança, a professora escrevia no quadro, a gente anotava o exercício, anotava a matéria no caderno na minha época, e depois ela chamava um aluno ali, quando todo mundo já havia copiado, para que fosse ali, pegasse um apagador e apagasse daquela lousa, daquele quadro, tudo que ela havia escrito.
Então, esse poder que só o sangue de Cristo tem o poder de fazer, de remover. É como aquele apagador. Quando se trata dos animais, do sangue dos animais, era como que você escrevesse numa lousa com giz branco e depois você pegava um giz azul e cobria em cima daquela letra com outra cor de giz. O sangue dos animais ele só fazia isso. O sangue de Cristo ele é mais poderoso. É como aquele apagador que apaga. Foi por isso que Lucas, cheio do Espírito Santo, da graça divina, para trazer o entendimento para mim e para você, ele diz ali, arrependei-vos. Eu vou dizer aqui duas coisas importantes, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Mas tem que vir o arrependimento e tem que vir a conversão, para que o pecado seja apagado. Aí então vem o refrigério pela presença do Senhor na nossa vida. Talvez você já viveu essa experiência de entregar a sua vida a Cristo, quando você foi na frente ali aceitar Jesus. Parecia que tinha um fardo, algo sobre você. E quando você sai da frente ali depois daquela oração, a impressão que dá é que parece que você está flutuando. É os teus pecados que foram apagados e que veio o refrigério pela presença do Senhor. O poder deste sangue. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali no jardim do horto, ele estava orando ao Pai, na narrativa de Lucas, e quando Jesus orava, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Aquele sangue remidor, aquele sangue regenerador, aquele sangue transformador. A gente vê que quando Jesus está ali na cruz do Calvário, após aquele centurião observar aquele terremoto, a Bíblia diz que houve também uma grande treva sobre a face da terra. E aquele centurião que estava ali, quando viu aquela cena, Jesus dizendo aquelas palavras, Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que aquele centurião disse, este homem verdadeiramente era justo. Uma tradução diz, era o Filho de Deus. Aquele moço, aquele centurião reconheceu. E este mesmo centurião depois, quando veio conferir se já estavam mortos ali aqueles três que haviam sido pendurados na cruz, porque antes das 6 da tarde tinham que descer aquele corpo, as pessoas que levaram o madeiro, antes das 6 da tarde, eles tinham que tirar o corpo para ser sepultado, não podia ficar à noite pendurado no madeiro, porque era uma ordem desde o Pentateuco isso. E quando aquele centurião vem ali, que ele vê Jesus já havia rendido o seu espírito, quando ele diz, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Este centurião, quando vem conferir ali, ele pegou a sua lança e com a sua lança ele transpassou Jesus, uma profecia que o nosso irmão Simeão, quando Jesus estava na porta do templo ali, ele disse, uma lança transpassará a sua própria alma. Então aquele centurião tocou com aquela lança ali e o sangue de Jesus ele jorrou até o chão. É por isso que os escritores hebreus que ele diz que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós precisamos crer no sacrifício vicário de Cristo. Você vê nós evangélicos que entregamos a nossa vida a Cristo, você não vê a gente imolando animal nas esquinas, porque o sangue de Cristo ele é poderoso para nos purificar. A Bíblia diz no livro, na primeira carta do nosso irmão João, no capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos purifica, além de ter o poder de nos purificar, ele é um poder de nos proteger, de nos dar segurança. Você vê que ali no Egito, onde havia o sangue nos umbrais das portas das casas, houve livramento, houve salvação. Porque o sangue de Cristo, além de ser um sangue remidor, também é um sangue protetor. Quantas vezes o inimigo tem investido contra a minha vida, quantas vezes o inimigo tem investido contra a sua vida, mas ele chega ali e se depara com o sangue de Jesus Cristo, nos umbrais da nossa casa, que é na nossa alma, no nosso interior, e o inimigo não nos toca, porque ele vê o sangue, este sangue protetor. Você precisa crer.
Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele tem o poder de purificar os seus pecados. Há poucos anos atrás aí, um ministro do Supremo, ele assinou ali um decreto e colocaram em liberdade um dos maiores bandidos do nosso país, o André do Rap. Aquele moço, ele foi solto, mas eu digo para você que o sentimento de culpa dele não foi limpo. Agora a pessoa entrega a vida dele a Cristo, seja numa prisão, seja em qualquer situação. Se ele entregar a sua vida a Cristo e ele crê no sacrifício vicário de Jesus Cristo, Jesus tem o poder de apagar o sentimento de culpa desta pessoa. Não importa o que você fez, você precisa reconhecer que é um pecador e recorrer a Jesus, que o sangue de Jesus tem poder. Que Deus aqui nos abençoe e até o próximo.